Vamos começar? Começou. Boa noite. Oi? Chegou? Boa noite. Andrea? Boa noite, Andrea. Na multidão dos que crerão, era só o coração e alma, uma somente, uma semente. Liga a luz ali. Somente uma esperança brotando dentro da gente. Nosso era o pão cada dia, nosso era o vinho, santa folia. O que se parte, reparte a própria vida. Galho ligado à parreira, vivem como verdadeira. Randas, Giba, ajuda sua mãe a entrar ali, bebê. Sempre grande poder, curas, milagres de Deus. Sempre proclamação, Cristo Senhor ressurgiu. Na multidão dos que crerão, era só o coração e alma, muita alegria, singela vida. Na simpatia de todos, nasce a igreja de novo, povo de bênção e luz para todos os povos. Sempre grande poder, curas, milagres de Deus. Sempre proclamação, isso Senhor ressurgiu. Boa noite, Miriam, chegou aí. Na multidão os que crerão, era só o coração e alma, muita alegria, singela vida. Na simpatia de todos, nasce a igreja de novo, povo de Deus, sal e luz para todos os povos. Boa noite, João. Vou saber quem tu és, teu poder, tua glória, eu me inclino a teus pés, Senhor. Por saberes quem sou, eu sofrer minha história, como meu coração, Senhor. Ainda nem se fez manhã, eis-me aqui a te buscar.
buscar, sem ti as me levam, sem razão passar. Madrugada, foge o sono, é tão bom saber que estás aqui, Senhor. Doce mistério, o seu amor por mim, nasce o sol, nasce a luz, nasce em mim, e nem se fez manhã, eis-me aqui a te buscar, sem ti a vida é vã, sem razão passar. Madrugada, foge o sono, e é tão bom saber que estás aqui, Senhor. E é tão bom saber que estás aqui, Senhor. Boa noite, Flávia, Cláudia, que o Senhor abençoe, que o Senhor abençoe Mohandas. Tem aí também o pessoal que está chegando, Cristiane. Que bom, né? Vocês estarem juntos, a gente está junto aqui. Raimundinho parece estar comentando, não sei se é a publicação anterior ou essa, mas que o Senhor abençoe. Nós vamos compartilhar aqui, Mohandas, a Gabi deve entrar junto com a Bel, porque nós não estamos lá mais no Instagram, porque fazer os dois ao mesmo tempo não ficou legal, sabe? Então a gente está fazendo aqui só no Facebook. Lídia, Esther, boa noite, né? Então tá aqui, vamos adorar o Senhor e continuar. Paz, Esther, Deus abençoe, tá tudo bem, né, filha? Tá aí na luta, né, do Senhor. Flavinha, os irmãos estão chegando aqui, glória a Deus. Eu vou compartilhar aqui uma coisa tão preciosa aqui, e assim, dando continuidade àquilo que a gente está falando aqui todos os dias, né? E aqui o Raimundinho, né? Que Deus abençoe, Raimundinho, que o Senhor te enche de graça aí, de vida, no nome de Jesus, né? Para que a gente possa receber do Senhor aqui uma porção dobrada do Espírito, né? Como fez isso o pedido de Eliseu para Elias, né? E poder que o Senhor também nos dê esse momento aqui de compartilhar. Nós vamos ler alguns textos aqui e com o próprio texto nós vamos então conversar e falar um pouco em Mateus capítulo 13, versículo 3. É muito jóia, sabe? Que fala, nós vamos colocar quatro palavras aqui. A primeira palavra que nós vamos falar são semente. Semente. A segunda palavra é semeador. A terceira é sementeira. E a quarta é semeadura. Tudo está ligado com a semente, né? Viu, João? Boa noite, João. É semente, semeador, sementeira e semeadura. Semeadura é semear, né? Sementeira é aquele conjunto de sementes para plantar. Semeador é o trabalhador, aquele que tem o desejo, aquele que tem a posição para semear. E a semente é a parte importante ali do processo dessa multiplicação da semente, né? O Senhor fala que Ele vai multiplicar, né, a palavra dele, e essa multiplicação está muito ligada com a semente.
A semente é uma forma muito didática a gente perceber como o Senhor faz, né? E essa multiplicação, essa eternidade, né, da semente, que é a semente do reino de Deus. Esse evangelho também fala que é a semente, nós estamos, o Hector até falou comigo hoje à tarde, que nós mandamos esse texto para alguns irmãos, né, no WhatsApp, falando sobre esse texto de Mateus capítulo 13, mas nós vamos ler o texto, tá bom? Vamos ler e vamos conversando sobre ele aqui. Raimundinho, que o Senhor te abençoe, cheio da graça do Senhor, da vida, fortalecei-vos na graça do Senhor, na força do poder do Senhor, tá? Porque de fortifica-te na graça. A gente precisa de um fortificante, né? A graça do Senhor. Tassi, que bom, Tassi está aqui. E então Mateus capítulo 13 fala assim, olha o que diz aqui. Saiu o semeador a semear, né? Mas aqui antes de falar essa frase, Jesus fala assim, ó. 13, 3. 13, 3. Mateus 13, 3. E muitas coisas lhes falou por parábolas e dizia, eis que o semeador saiu a semear. E era uma parábola. Na multidão, Jesus pregando essa parábola. Uma parábola linda. Uma parábola que ele explica assim, de uma forma muito preciosa. A gente aprender isso para levar para a vida, né? Alguns já sabem, alguns já ouviram alguma coisa, mas aqueles que já sabem vão reafirmar, aqueles que não sabem vão aprender, aqueles que vão ser acrescentados e vão, assim, três. O Du, né? O Du também? Legal. Que bom, Eduardo, que bom. Saudade de você, Du. Deus abençoe. Se você quiser entrar aqui, dar um alô aqui para a turma aqui, Gessé também, que Deus abençoe, Esther, Gessé e a benção, Eduardo, tá? Se você quiser falar aqui, tem a liberdade, viu, meu irmão? Para mim é uma alegria estar vendo vocês aí, tá? Mas essa parábola é tão linda que o semeador, né, saiu a semear. Essa parábola, ela é muito interessante, muito completa, muito poderosa, e o Senhor ainda explica ela posteriormente. Nós vamos ler o texto e assim, em decorrer dessa leitura, a gente vai conversando aqui um pouco sobre esse texto, né? Eu sei que é um texto para nos dar força, para nos dar vida, para nos encher de alegria, nos encher de autoridade, de força, fortificante. É um fortificante do Senhor aqui. Então diz assim, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Então, olha, saiu a semear, jogou uma parte no caminho, né? Parte caiu à beira do caminho. E assim vem as aves e a comeram. Outra parte caiu no solo rochoso, onde a terra era pouca. Logo nasceu, visto que não ser profunda a terra, saindo, porém, o sol a queimou, porque não tinha raiz, secou-se. Vilma, né? Boa noite, Vilma. Essa turma, que bênção, né? Está aqui. Logo secou, porque não tinha raiz. A outra entre os espinhos. E os espinhos cresceram e sufocaram essa semente. E a outra, enfim, caiu em terra boa e deu fruto a 100, 60, 30 por um. Quem tem ouvidos, ouça. Para ouvir, ouça. Esse texto é lindo, né? Que fala de semente e de semeador. Então, antes de ler, porque são, semente, semeador, sementeira e semeadura, tá? Que é semear. Então, essas 4 palavras que começam aqui ligado à raiz da semente, ela tem o seguinte, olha, semente, então precisa ter a semente. Mas também precisa ter um semeador. E também o semeador inteligente, ele tem sempre a sementeira. E ele está pronto para semear, a semeadura. Porque tem um versículo na palavra que nós vamos ler lá, que Deus, né, o Senhor, dá semente ao que semeia. Então, olha bem, o Senhor vai nos dar, o que é essa semente? Vamos colocar que ela seja tudo na nossa vida.
Porque aqui a semente para o semeador é tudo, é o alimento, é o trabalho, é a alegria da família, é a prosperidade, é tudo que está ligado com essa semente e essa colheita. Quando Deus traz a colheita para a casa da gente, ela está muito ligada à prosperidade, à alegria, à provisão e tantas coisas. Então, nós estamos falando agora do lado espiritual, do alimento espiritual e do alimento natural, que também é espiritual para nós, porque quem nos dá o pão de cada dia? O pão nosso de cada dia é o Senhor que nos dá. E nós temos essa confiança. E a confiança do maná era interessante, que ele não podia pegar para outro dia. Era aquele dia só para cada dia. É assim, tem a ver com a fé, com a perseverança, com a paciência. Boa noite, Du, que Deus abençoe. Lídia, né? Cada dia, viu, Vilma, que Deus nos abençoa, Deus nos confronta, nos conforta, nos edifica, nos alimenta. Ele é um Deus todo-poderoso, El Shaddai, o Deus que amamenta, que cuida do seu povo. Olha a família toda aí, o Emília, Lídia, a Emília está aqui, beijo, Raimundinho. Então ele saiu para semear, caiu no caminho, caiu depois nos espinhos, depois no telo rochoso, no espinho, depois na terra boa, que deu muito. E essa parábola ele falou para uma multidão, né? E assim, na beira do mar, ele usou um barco de púlpito, e as pessoas na praia, ele disse essa parábola. E eles não estavam entendendo, muitas não entenderam. Tanto é que quando ele chegou, versículo 10, então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram, por que falas por parábolas? Ao que lhe respondeu, porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas aqueles que não lhe é concedido. Mas aqueles não lhes é concedido. Então aqui ele está falando da semente, e logo depois ele fala da semente, o semeador, e a semente, terra boa e semeadura. Ele vai falar do mistério do reino de Deus, que é uma parábola, mas ele quer revelar os mistérios do reino de Deus, reino dos céus. Então, o Senhor vai nos dar essa revelação dos mistérios do reino dos céus. Que bênção, que alegria, né? Que privilégio o Senhor nos revelar, assim, os mistérios do reino, sabe? Grande mistério. O Senhor quer nos revelar os nossos grandes... E as pessoas não conseguem entender. E aqui no 12 ele diz assim, pois ao que lhe dará, terá com abundância. E Deus quer nos dar conhecimento do mistério, descortinar o mistério do reino de Deus para nós, de uma maneira plena. Esse é o desejo dele. Ele fala que aquele que tem, dará e terá com abundância. Quem tem o Espírito vai receber com abundância. Mas os que não têm, até o que tem lhe será tirado. Misericórdia. No 13 fala, por isso que falo por parábolas. Então era por amor que o Senhor estava falando. Porque se eles não tivessem o Espírito, até o que pouco eles teriam tirado. Então o Senhor estava aguçando neles a sede, provocando, colocando sal na boca deles, para que eles pudessem buscar o Senhor, né? A todos vós que têm sede, vinde às águas. E que não tem dinheiro, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço. Está lá em Isaías. Então essa parábola provocava sede nessas pessoas. Então o Senhor quer provocar sede em nós. E nos revelar, né? Aqueles que alguns sede, outros revelar. André, boa noite. Enildo, né? Que o Senhor abençoe. E ele fala assim mais, porque por isso lhes falo parábola, porque vendo não veem, ouvindo não ouvem, nem entendem, de sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías, ouvireis com os ouvidos, e de nenhum modo entendereis, vereis com os olhos, e de nenhum modo percebereis. É que a gente às vezes entende errado, né? Acha que Deus está falando para eles não entenderem. Não. É porque aqui a palavra ela é poderosa. Se você não tem, é pior, né? O Senhor quer a gente precisa ter o quê? O Senhor, o Espírito, que vai trazer a revelação da sua palavra. Agora o 15, por quê? Por que eles não entendem? Esse ouvido, não tem os olhos, não tem ouvido, não tem boca, não tem nada, entendimento. Porque o coração deste povo está endurecido. O coração deles está
empedrificado, em pedra, né? O coração deles endurecido. E de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, e não, para não suceder que venham, vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos, e entendam com o coração e se convertam, e sejam por mim curados. Deus ele pode curar. Ele é poderoso para curar, ele quer curar. Sabe? E aqui fala o coração endurecido, e aí de ouvindo de mau grado, né? E aí não é curado. O Senhor fala aqui que ele quer curar, ele pode curar. Aí o 16, bem-aventurado, feliz de fato, bem feliz, porém os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois, na verdade, vos digo que muitos profetas justos desejaram ver o que vedes, e não viram. E ouviram o que ouvis, e não ouviram. Então, havia um desejo dos profetas de ouvir o Mestre, e assim, eles não ouviram. E esse privilégio a gente ouvir e ver o Senhor. Sabe? Então, no 18 fala, atendei vós, atendei vós, pois a parábola do semeador. Bom, primeira coisa que eu quero assim deixar com vocês, nós precisamos ser semeador, semear boa semente, semear paz, semear generosidade, liberalidade, a palavra do Senhor. Nós temos que ser semeador, e em paz que se semeia o fruto da justiça. Está lá escrito na palavra. É em paz que se semeia o fruto da justiça, para aqueles que promovem a paz. Então nós temos que semear a paz, semear coisas boas, semear a palavra do reino, a semente preciosa do reino de Deus. Ah, mas se você não é semeador, Deus não vai encher o seu embornal de semente, porque Ele dá a semente ao que semeia. E aí essa semente é tudo para nós. Então o Senhor ele quer nos dar a semente para que a gente semeie. Se você não é semeador, você não vai receber semente. Só vai receber semente quem é semeador. Então o semeador, Deus vai dar semente e pão para o alimento também. E nós vamos ver isso lá, nós vamos ler isso, confirmar isso. O sol, vamos falar do sol também, Lídia. O sol é importante, tem a ver com o que nós estamos passando, tá? O sol é uma bênção, né? Uma bênção. A Sara, boa noite, Sara. Deus abençoe. Oi. Sarinha, minha filha. Como é que está o Pedrinho aí, a turma toda? O Pedrinho, o Rafael. Então, entendei a parábola do semeador. Jesus está querendo explicar essa parábola do semeador. Solange, né? Que bom. Solange, sua amiga, né, Lídia? Todos os que ouvem a palavra do reino e não compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Isso é porque foi semeado à beira do caminho. O que é beira do caminho? Beira do caminho é exatamente o que nós vivemos nesse tempo de hoje. Letícia, que bom que você está aqui. Todos os que ouvem a palavra do reino, que é a semente, a palavra do reino, a boa semente, né? E vem o maligno e rouba o que foi semeado no coração. Esses são aquelas sementes que caíram à beira do caminho. O que é beira do caminho? É hoje cristãos que estão envolvidos no mundo da política, no mundo da religião, no mundo do comércio, no mundo da sabedoria, no mundo, está envolvido no mundo. Ah, peraí, mas você não está dizendo para mim não envolver no mundo? Não, não pode envolver, você não pode pertencer ao mundo. Você está no mundo, você não é do mundo, você não pertence ao mundo. Não peço que os tire do mundo. Não é que Deus não quer nos tirar do mundo, mas Ele quer nos livrar do poder do mundo, sabe? Ele quer nos livrar do mal. Ele quer que a gente vence o mundo. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então aqui, ele está querendo dizer o seguinte: vem o maligno, arrebata o que foi semeado no coração,
Esse é o que foi a beira do caminho. O que é beira do caminho? Sabe o que é beira do caminho? É a vida cristã na marginal. Ou na beira do caminho, onde tem todo o conhecimento, toda a sabedoria, onde todo mundo passa, sabe? É uma terra amassada, massagada, um caminho, um local que não nasce nada. Boa noite, Jane. Não nasce nada, porque ali é a beira do caminho, onde está pisado, pisoteado, amassado, não está arado, está compactado. E às vezes a pessoa, o coração está compactado, está formatado com o mundo, a mente está formatada com o mundo, achando que a gente tem que mudar o mundo, mudar a política, mudar não sei o quê, sabe? E às vezes está formatado, não estou dizendo que tem que ser alienado do mundo, mas também não tem que ser conforme o mundo, nem ser na forma do mundo. Não vos conformeis com esse mundo religioso, comercial, político, e aí pronto, está compactado, formatado, e essa semente então não brota, não dá fruto. Muitos irmãos que até conseguem semear, querem semear, mas não dá fruto, porque na verdade ele não tem semente, ele não está produzindo semente, porque está aqui na beira do caminho, sempre no caminho, recebendo influência desse caminho, à beira do caminho. E olha para você ver, vem o diabo, o maligno, e arrebata essas aves do céu. O que é isso? Ele tem acesso ao coração dessa terra aí, dessas pessoas. E ele tem acesso de arrebatar. Ele entra lá e sai, pega e arrebata. O diabo, o maligno, arrebata o que foi semeado no coração. E assim, pronto, né? Não produz. Não dá vida, não multiplica a vida do Senhor. Arrebata o que foi semeado no coração. E o que foi semeado em solo rochoso? Essa que a Lídia queria falar, né, Lídia? Olha, que solo rochoso é interessante, nós falamos isso, e no meio de alguns que estão aqui, vocês podem lembrar disso, né? Sol na muleira. O que é isso? O sol é uma bênção, o sol é uma bênção de Deus. Vou te falar. Se tem uma doença numa árvore, numa planta, e ela está doente, é importante liberar sol na sua raiz e escavar um pouco a raiz em volta dela, para ela pegar sol, para que ela seja curada. O alimento, né, é importante, a vitamina que tem ali, os nutrientes que tem no sol. Mas aqui fala, se não tiver profundidade, é o que acontece, que o que foi semeado no solo rochoso, é o que ouve a palavra e recebe logo com alegria, fica alegre. Boa noite, Sérgio, e olha bem, recebe a palavra com alegria, e até essa semente começa a brotar, mas o que acontece? Com alegria, mas não tem raiz. Não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. E chegando a angústia, a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. E aí eu quero abrir aqui um outro ponto aqui, uma outra janelinha, que é o seguinte, que nós estávamos falando ontem de aflições, provações, tentações e tribulações. Não, tanto sons, né? Há aflições no mundo, tereis aflições. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Fala que tereis aflições. E mais, olha o que mais. Fala de provações, nós somos provados, né? Então não estranheis o que está acontecendo, vocês são provados, né? E alegrai-vos quando sois provados, né? Essas provações. E também tem tribulações. Acontece, inclusive, vai ter por muitas tribulações importa entrar no reino. E a tentação também, porque em tudo nós somos tentados. E o Senhor é maravilhoso, é isso mesmo, Emil. O Senhor é maravilhoso, Ele cuida de nós, né? E aqui fala que essa semente foi plantada sem raiz,
Porque o ser radical é ser da raiz, sabe? Ser pleno, profundo, a profundidade do Senhor na sua vida, no seu coração, sabe? Isso é importante para quando nós somos rasos. Quando aqui acontece desse retrato aqui, do que foi semeado, o local que foi semeado no solo rochoso, tem pedras, não tem profundidade, vai vir a perseguição por causa da palavra. Sabe? Vai vir a perseguição por causa da palavra. Cada Cláudia. A Cláudia que falou, mandou esse coraçãozinho aí, a Cláudia Marques. Viu, Raimundinho? O que foi semeado nesse solo rochoso é o que ouve a palavra e recebe logo com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo. Antes, com pouca duração, chegando a angústia e perseguição por causa da palavra. Então, vamos ser perseguidos. Existe também angústia, olha aqui para você ver, atribulados, angustiados, mas todas as coisas somos mais do que vencedores. Posso todas as coisas naquele que me fortalece, diz assim o texto, né? E mais, vem, se escandaliza, larga, deixa, morre, né? Morre porque não tem profundidade. Mateus, boa noite. E o que foi semeado nos espinhos? 22, é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo, as fascinações das riquezas, sufocam a palavra e fica infrutífera. Então, a pessoa, porque a gente fica pensando que a vida da gente, a vida do homem não consiste na abundância de bens que ele possui. Então, parece que a pessoa fica assim, não, eu preciso ter isso para me ser feliz. Eu preciso de alcançar isso, eu preciso de obter aquilo, eu preciso de fazer isso, eu preciso de ser, né? E fazer e ter. Mas a verdade é que aqui diz assim, que os cuidados dessa vida, do mundo, as fascinações da riqueza, sufocam a palavra, ela fica infrutífera. Sufoca porque a pessoa pensa, não, eu tenho que ter isso, mas não é verdade. A vida não consiste em coisas deste mundo. A vida é o Senhor. A vida é por meio do Senhor. É através do Senhor, sabe? E ele diz assim, olha, que sufocam a palavra por causa dos espinhos. Então você percebe, tem três aqui, o caminho não dá para ficar na beira do caminho, compactado, comum. Não pode ter um solo sem raiz, sem profundidade. E também não pode ser sufocado com preocupações, com ansiedade deste mundo, com as coisas deste mundo. Não pode. Então não pode ter ansiedade, preocupação, cuidado desse mundo e fascinação com a riqueza, porque isso vai sufocar a palavra e ela vai ficar infrutífera. Mas o que foi semeado? Em terra boa é o que ouve a palavra e compreende. E é o que recebe a revelação do Senhor. Aquele que ouve a palavra, porque a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Cristo. Como que eles vão crer se não tem ninguém para semear? Né? Como eles pregarão se eles não são semeadores? Se não forem enviados? Quão formosos são os pés. A seara é grande. A seara, o local de implantação é grande e são poucos os trabalhadores. Poucos são os trabalhadores. Geraldo, Deus abençoe, boa noite, Geraldo, falando da palavra de Deus aqui, do Senhor, né? São poucos os trabalhadores. Rogai ao Senhor da seara que mande mais trabalhadores para a sua seara. Mande trabalhadores para a sua seara. E assim, o que aconteceu? O que foi semeado em terra boa. Esse aqui ouve a palavra e compreende. E este frutifica e produz 100, 60 e 30 por um. Esse texto é lindo, porque o Senhor depois explica exatamente o que é essa semente, é a palavra do reino de Deus. O semeador é o Senhor, né? E continua sendo o Senhor, através de nós, sabe? Agora, olha, vamos ver lá. Vamos ver o que ele diz aqui no 2 Coríntios 9, 8. Olha para você ver o que ele diz no 2 Coríntios 9, 8. Vai lá,
Se você quiser escrever aí, 2 Coríntios 9, 8, fala assim: Deus pode fazer abundar em toda graça. O que é graça? Graça, ela é um dom dado por Deus, uma intervenção de Deus, uma ação de Deus independente do nosso mérito. Graça de Deus é o quê? É algo tão suficiente, tão poderoso, que nos fortifica. Fortifica-te na graça. Ela é tão maravilhosa e sábia que ela nos educa, educados pela graça. Ela é tão maravilhosa e poderosa que a graça, e tudo está escrito na palavra, sabe? A graça de Deus, ela nos fortalece. Ela nos dá poder. Minha graça te basta, meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então a graça de Deus vai gerar poder, vai gerar capacitação, vai gerar força, vai gerar uma ação de Deus que vai fazer com que você faça aquilo que você não conseguiria sem Ele, sem a graça. E Deus pode fazer-nos abundar em toda graça. O que é graça? Isso. Alimento, alegria, paz, segurança, fé, esperança, verdadeira esperança, é tudo isso. E essa graça de Deus é tão completa, ela é suficiente, ela basta. E ela está, o Senhor colocou a sua graça em nós, Ele nos deu a sua graça, não vem de vós, é dom de Deus, é a graça, pela graça. Pela graça os salvos, são salvos agora, hoje, amanhã, ontem foi salvo. Salvo de circunstância, pela misericórdia e graça de Deus. E que o Senhor faça nos abundar em toda a graça, Ele fala aqui, a fim de que, tendo sempre, então você vai ter sempre, em tudo, ampla suficiência e superabundância em toda boa obra. Aqui é interessante que ele fala o seguinte, Paulo, ele é muito didático, então cada versículo seria, a gente deveria, falar, ensinar, só um versículo poderia ficar a noite toda, mas não vamos fazer isso, porque você vai ter que pastorear sua casa, sua família, viu, Saulo? Deus te abençoe, né? E que bom que você está aqui. Pastorear sua casa, sua família, seus filhos, orando, cantando, adorando o Senhor, tendo esse momento aí de gratidão a Deus, né? Sabendo que a igreja é muito mais, a igreja do Senhor é poderosa. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja, ainda que seja todo um intento do diabo tenebroso, uma situação que é profetizada do final dos tempos, o Senhor fala isso. E ele diz o seguinte: Deus pode fazer-nos abundar, abundância em toda graça, a fim de que, tendo sempre, vai ter sempre, não vai faltar farinha na sua panela, não vai faltar óleo na sua botija. E ele fala assim: tendo sempre em tudo ampla suficiência e superabundez em toda boa obra. Amém. Sofia, que bom que você está aqui também, que Deus abençoe. Eu estou falando aqui da palavra de Deus, um aconchego de esperança, de amor, né? E ele está falando que vai fazer isso conosco, ele vai abundar de toda a graça de Deus, não é religião, a fim de que, tendo sempre toda a suficiência, ampla suficiência e superabundância com toda boa obra. Então Deus está querendo que a gente tenha uma boa obra, viu, Manuel? Boa noite. Mas só que Ele quer o seguinte, olha, Deus tem a semente, Deus quer nos dar semente, Deus quer nos encher de semente, de boa semente, semente de paz, semente de amor, semente de alegria, semente de vida, semente do reino de Deus. Mas só que Ele só vai dar essa semente para quem semeia. Ele não vai dar para quem vai jogar fora, vai guardar, vai fazer perder a semente. Ampla suficiência do Senhor. Que coisa linda, William.
Boa noite. Olha, superabundante em toda boa obra. Deus está aqui chamando, a seara é grande para os semeadores, e também Ele vai chamar para aqueles que vão colher, porque está momento, a terra está boa, está na hora de colher, de semear, de colher, de plantar. Ele vai dar o crescimento. E como está escrito, olha que o versículo 9, distribuiu, deu aos pobres. Isso aqui é uma revelação. Anota aí. Deus sempre trabalha em cima disso aqui. Olha, Ele distribuiu e deu aos pobres. Então é importante você ter um coração ensinável, um coração ensinado e ensinável, um coração que está pronto para repartir. O Senhor te deu e agora está no momento em que Deus vai te colocar em prova de amor, que você ama o Senhor e ama os irmãos. E aí ele diz assim, distribuiu, deu aos pobres. E a sua justiça permanece para sempre. E a justiça de Deus permanece para sempre. Então não é pelo mérito. Às vezes, outro dia eu falei com uma pessoa que não é capitalismo. Capitalismo não é isso que Deus quer, capitalismo. E a pessoa brigou comigo, que ele achou que capitalismo é Deus, é de Deus. Capitalismo de Deus. Outro comunista acha que o comunista que é de Deus, né? Gente, aqui mostra que ele deu para os pobres e a sua justiça permanece para sempre. É graça. Ora, aí no versículo 10, anota aí. Então, o coração de distribuir e a justiça, então andar na justiça, praticar a justiça. E se a nossa justiça não exceder a do muito dos fariseus, nós não entramos no reino. Entrar no reino é justiça, a justiça que vai além do fariseu. É a justiça que vem pela fé, a justiça que vem em Cristo, pela graça de Cristo. A justiça que traz paz com Deus. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. E ele fala aqui, aquele que dá semente ao que semeia. 10, anota. Ora, aquele que dá semente ao que semeia. Anota aí para mim, anota. Fala aí. Ora, aquele que dá semente ao que semeia. Um dia eu fiquei prestando atenção. Meu Deus! Deus só dá semente para quem é semeador. Isso aqui é uma coisa, uma revelação de uma lei espiritual, que Deus não vai contra ela, a lei da semeadura, a lei do semeador, a lei da semente da sementeira. São aqui, ó, semente, semeador, sementeira, semeadura. Anota isso aí, isso é para a sua vida, tudo a sua vida. Você quer ter bastante. Não, você quer semear, porque Deus vai dar para quem semeia. Para quem semeia, é para isso que Deus vai dar. Deus, ora, aquele que dá é Deus. Semente ao que semeia. Eu não quero semear, eu quero reter. Então Deus não vai dar, ué. Deus só dá para multiplicar, viu, Lourdes? Maria de Lourdes, que o Senhor te abençoe. Ruth. Olha, aquele que dá semente ao que semeia. Você está disposto a semear? O que é semear? Semear, abrir mão da sua semente, daquilo que você ganhou. É de graça receber, de graça dai. Então, dar de graça aquilo que você recebeu. Você recebeu a semente, quem deu? Foi o Senhor. Ele dá semente ao que semeia. Se você tiver um coração para servir, Ele vai te capacitar. Se você se colocar na brecha, Deus vai te capacitar para aquele serviço. Deus vai te dar poder para o serviço, para a obra. E é ampla a suficiência de Deus e a abundância de Deus. É ampla toda a graça de Deus. E mais, Ele dá também pão para o alimento. Sabe por quê? Porque o semeador com fome não consegue trabalhar, semear. Ele também dá alimento. Ele dá semente ao que semeia e pão para o alimento também. Quem dá o alimento? O Senhor. Andrei, que o Senhor te abençoe. Quem dá a semente? O Senhor. Ele dá semente ao que semeia, Ele dá pão para o alimento, Ele nos alimenta. Não fica preocupado com coisa alguma. Olha os passarinhos, olha o pardal. Pardal, ninguém prende para pardal, porque eles gostam de prender aqueles passarinhos mais bonitinhos. Pardal, ninguém liga para pardal. Deus cuida da andorinha, do pardal.
O pardal encontra o caso e a andorinha ninho para si. Eu encontrei o Senhor cuida do seu, Ele nos capacita, Ele capacita a gente, e aqueles que se colocam na posição, aqueles que se colocam nessa postura de semeador. Eu estou com o coração para semear, meu coração quer semear, meu coração quer servir, porque semear tem a ver com servir, semeador tem a ver com dar, aquele que reparte, que distribui. Se você não tem um coração de repartir, você não tem um coração de dar, de distribuir, você não é semeador. Porque essa é a característica de um semeador. Um semeador, ele está pensando assim, eu vou jogar na terra e correr o risco de não dar fruto, mas ele confia no Senhor. Ana, que Deus te abençoe. Ele confia em Deus que deu a semente. Quem me deu a semente? Foi o Senhor. Eu vim sem nada, nu. Nem nas peladinhas, né? As crianças, agora eu estou vovô, viu, turma aí? Estou vovô 2 vezes, sou avô, né? Da Sofia, que agora chegou, do Pedrinho, mas eu também sou avô emprestado de muitos, porque eu tenho também Estevão, eu tenho Theo, eu tenho Lucas, eu tenho um monte de criança que são meus filhos também na fé, a gente não fala neto, né? Porque a gente tem como filhos, mas eles me chamam de avô, de vovô. Vovô Ted, me chama de vovô Ted, né? E eu tava com a barba grandona, branca, aí que eu tava parecendo vovô mesmo. E eu pedi para tirar. E a Miriam pediu por causa desse negócio do vírus, ele falou assim, não, tira a barba. Tirei a barba. Não é fácil não, porque minha barba é dura. Sabe? Parece um vidinho, você soltou. Chega aqui, Miriam, um pouquinho para você ver. O pessoal te vê, você aqui, tá? Miriam tá aqui, ela não gosta de aparecer, não. Ela só aparece quando eu falo para ela aparecer. Bom. Então é isso. Eu pedi ele para tirar a barba, porque coronavírus com barba não pega mal, né, verdade, gente? Aí eu, tira, pelo amor de Deus. Eu prefiro lá também. Ai. Eu também. Eu prefiro sem barba, gente. Melhor. Então aqui, ó, ele dá a semente ao que semeia. Mas eu quero ganhar a semente de Deus, os dons, eu quero os talentos de Deus, eu quero pegar a graça de Deus, a bênção de Deus, eu quero ficar cheio da graça de Deus, cheio de provisão, cheio de vida, na casa cheia e o celeiro cheio, mas eu não quero repartir, eu não quero dividir, eu não quero semear, eu não quero semeadura. Então vai acabar. Ou então não é uma semente do reino. A semente o mundo está falido. O mundo passa. E as suas concupiscências. Não, você é um semeador. Deus vai te capacitar. Deus vai te encher de semente. E boa semente é a semente do reino de Deus. A semente de vida. Para multiplicar o reino de Deus. Multiplicar Cristo. É Ele. Sabe? Ele é a videira verdadeira, sabe? E a gente tem que dar fruto. Vade e deis fruto. O Senhor vai dar fruto, a gente vai multiplicar. E é eterna essa obra do Senhor. E é interessante que ele fala assim, ele dá semente ao que semeia e o pão para alimento também. Anota aí. Ele dá semente ao que semeia e pão para alimento também. E suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará o fruto da vossa justiça. Então você tem que anotar isso também. Anota aí. Anota, por favor. Anota rápido. Vai anotando aí. Vai anotando. Escreve e guarda no seu HD espiritual também. Olha para você ver o que diz aí. Ele vai aumentar, suprirá, vai suprir. Então ele vai dar semente, ele vai suprir, vai dar pão com alimento, ele suprirá e aumentará a vossa sementeira. Sabe o que é sementeira? Sementeira são a reserva que tem na sua casa, um saco de semente que você não deve comer, você deve guardar. Você sabia disso? Está aqui escrito. Sementeira é isso. Sementeiro, o semeador, ele precisa de ter sementeira. Então, no momento agora de crise, você tem sementeira? Você aprendeu isso?
Você aprendeu que, por exemplo, você ganhou bastante, aí você gastou tudo, queimou tudo. Avarento, né? O que gastou e fez, gastou tudo. Não guardou a sementeira? Espera aí. Ou podemos chamar isso de capital, de reserva. Que aqui sementeira, ele faz, ó, suprirá e aumentará a vossa sementeira. Ah, mas ele vai aumentar a sementeira. Ele não está dizendo que não vai. Ele deu a semente. Daquela semente você guarda a sementeira. Tá bom? Então, tem semente, só vai dar semente para o semeador, 2. E esse semeador, ele vai aumentar a sementeira. Ele vai aumentar a sementeira, mas só para aquele que é semeador, aquele que faz semeadura, aquele que semeia. Ele dá pão ao que semeia. Gente, tem a colheita, que é a parte alegre, porque nós vamos voltar com os feixes cheios de alegria. O Senhor vai encher, sabe? Fecho de alegria. Está lá em Salmo, depois nós vamos ler, se Deus permitir. É reserva, é isso mesmo. Aí no momento agora de crise, puxa vida, as empresas fechou, pequenos negócios fecharam, porque eles não sabem sobre a sementeira. Pode ser pequeno, pode ser grande. Grande quebra, pequeno quebra, empresa quebra, casa quebra, economia da casa, porque a casa é uma economia também. Existe a economia da casa, economy. Vem do grego da casa, economia vem primeiro, oikonomias. Oiko quer dizer casa. Não, na família, primeiro é a economia da casa. Você joga a comida fora, você deixa a luz acesa, você faz as coisas erradas. Está errado desperdiçar água. Está errado. Você está jogando fora a sementeira. Você tem que guardar e ter reserva. E aqui está ensinando. Ele vai aumentar, suprirá a necessidade e aumentará a vossa sementeira. Nesse tempo de crise, vai ter muitos irmãos com muita semente. Muitos são semeadores, que vão semear, que vão multiplicar a semente, que vão semear, que vão abrir mão, porque é o Senhor que dá. E quanto mais você vai semear, mais Ele suprirá. Ele vai aumentar a vossa sementeira. Ele vai multiplicar o fruto da vossa justiça. Ele vai multiplicar fruto também. Olha para você ver. Que coisa linda. Isso, obrigado, Mohandas. Isso é aqueles que semeiam com lágrima e com cantos de alegria, colherão e voltarão cheios de alegria com seus feixes. O Salmo, né? Não está dando para ver o que ele falou tudo aqui, mas é isso. Isso mesmo. Colherão, Salmo 126, 5. Obrigado, Mohandas. Mohandas é um pastorzinho aí, está aí atento ao que nós estamos falando aqui. E hoje de tarde nós estávamos conversando a falar um pouco sobre isso aqui, né, Mohandas? Que diz o seguinte, olha, é sementeira, semente, semeador, sementeira, semeadura, porque também você estava aqui na hora que você estava descendo, eu estava meditando na palavra, meditando nos textos, né? Porque a gente às vezes fica no celular, tem hora que a gente está olhando coisa fútil, né? Não pode. Mas você pode pegar o celular e ver coisas que são preciosas. Tem a Bíblia por meio do celular, não tem problema não. Você pode ver. O papel é melhor, sabe? Que aí você não fica distraído. Igual agora, por exemplo, vocês estão aí. Mas quanta tentação de você ir lá para um cara que conta piada, outro que faz não sei o quê e tal. Não, você vai estar aqui, louvando ao Senhor, recebendo a palavra do Senhor. Dedéu, menino bom, né? Mohandas, é um menino manso. Menino lindo, O Senhor é maravilhoso. O Senhor é maravilhoso. O que Ele faz? Olha o que Ele faz conosco. Ele nos ensina sobre a semente, sobre o semeador, semeadura. E a gente viu a parábola do semeador, que é linda. Que o nosso coração, ao mesmo tempo que a gente é semeador, também a gente é terra. É interessante isso. Eu quero ser terra boa, né? Cláudio falou isso. Eu quero ser terra boa, né? Que dá fruto, que multiplica fruto. A gente quer isso, sabe? Amém. A gente quer também ser semeador. Nossa, Senhor. Sabe? O Senhor quer que a gente nos ensinar aqui. Agora, vamos falar uma palavra mais pesada, tá bom? Agora chegou o momento da varada. Da varada. Poucos minutos, uma varada mais paulada, tá bom? Olha bem, vamos lá em Gálatas, capítulo 6, 7. Como é de costume, né? Como é de costume a varada? Para variar, a varada sempre tem que ter a varada, não tem?
Tem que ter a varada. A gente tem uma alegria, que bênção, que coisa linda essa palavra, que bênção. Aí vamos lá no Gálatas, que tem uma varada boa lá. Como diz João Carlos, aí João, menino pastorzão, menino bom, é isso mesmo. Você também, João, viu? Você também é um menino bom. Abençoado. 6, versículo 7. Vamos no versículo 6, que diz o seguinte: somos terra boa, cada Cláudio, isso mesmo, isso aí, Raimundinho. Que bom, meu Raimundinho, nós te amamos, viu, seu irmão precioso, tá? E eu sei que Deus há de nos usar muito ainda juntos, né? Em Brasília, que o Senhor te abençoe nessa terra aí, né? Terra abençoada. Amém. Nesse lugar que é o lugar que corre muito conhecimento, política, muito poder, né? E assim, essa esfera de poder, de luta de poder, sabe, busca por poder, e aí as pessoas, Maquiavéus, né? O Maquiavéus que o fim, eles querem dizer que o fim justifica os meios, né? E essa sabedoria de Maquiavel, o cortesão do rei, dizendo que podia ir, isso é bem dentro dessa política que nós vivemos. Mas nós gente, vocês não assusta, não, nós não somos desse mundo. Nossa pátria não é aqui, a Miriam falou. Nós não somos deste mundo, tá? Mas não quer dizer que nós somos alienados, nem nada disso. Vamos orar, vamos abençoar, vamos servir, vamos semear a semente, a boa semente da palavra de Deus. Mas aqui, na lei da semeadura, o capítulo 6 de Gálatas fala sobre ela. Que diz assim, olha o que diz. Gálatas 6:6. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todos os seus bens e todas as coisas boas aquele que o instrui. É interessante que ele está falando aqui, que tem uma regra básica também dessa semeadura, que é a questão da autoridade. Autoridade espiritual. Elias falou assim com a viúva de Serepta: você está aqui no cadinho, está aqui no... Serepta quer dizer cadinho, local de tribulação, de provação na terra inteira, não tem alimento, eu tenho só um pouquinho de farinha, um pouquinho de óleo, mas o profeta faça para mim primeiro. Gálatas 6:6 fala isso. Aquele que está instruindo, aquele que está instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas com aquele que o instrui, com os seus bens. E mais, porque isso era constante também na palavra. Eles, lá o sacerdote recebia oferta, lá os apóstolos também, nos pés dos apóstolos, eles entregavam oferta, e assim é importante também os pais. Mas o 7, olha o 7. Não vos enganeis, não seja tolo, não se engane, não vos enganeis, de Deus não se zomba. É interessante, parece que o versículo 6 não está falando do 7, e assim, esse versículo Gálatas, no final, Paulo fala algumas frases parecendo que está soltas, mas se a gente ler o contexto, ele está falando de uma coisa só, né? Ele está falando de Cristo. Cristo é a semente, é o reino de Deus, e a revelação do reino de Deus. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Os ceifeiros, né, se preparam, né, para a colheita. Os ceifeiros, e aqui o Senhor está chamando a gente, porque a seara é grande, são poucos os ceifeiros. Mas ele fala que são colhedores, né? O que o homem semear, também ele vai colher. Você acha que se ele plantar uma semente, ele vai colher outro tipo de fruto? Não. Ele vai escolher de acordo com a semente. Então, olha bem, na lei da semeadura, ela é tão ampla que ela é o seguinte: não é a semente boa, terra boa e fruto bom. Então não adianta você plantar um fruto, uma semente má de um fruto mau, que vai colher fruto mau, né?
Vocês estão entendendo? E aqui diz o seguinte, olha, não se engane, não se zomba de Deus. É interessante que ele está falando também que a nossa atitude, nossa fala, nossa vida, nosso compartilhar, nossa semear, o que nós estamos semeando, tem que ver o que é. Isso zomba de Deus? Isso agrada a Deus? Isso é contra Deus? É a favor do reino de Deus? Isso que o homem semear, então nós estamos semeando o tempo todo. O que nós estamos semeando? Qual que é a semente que está no seu embornal? Embornal, meu pai falava isso. Sabe? Embornal na sua sacolinha. Na sua sacolinha. Que semente? É porque às vezes a pessoa fala, não, minha filha fez isso comigo, meu filho fez aquilo, minha mãe fez aquilo, as pessoas fazem isso comigo, o outro fez aquilo, e você está cheio de coisa, né? Colhendo um monte de fruto estranho, e eu semeio só coisa boa. Será mesmo? Troca a semente. Vê se a semente é do reino, vê se a semente é boa semente, vê se a semente é do Senhor. Raimundinho, você está semeando, vê, troca essa semente, você está semeando coisas, sabedoria humana, conhecimento humano, está replicando, multiplicando, repostando, fazendo isso, porque hoje a maneira de semear, nós estamos semeando aqui, Raimundinho. E olha, vê, troca a semente de amargura, porque fala de semente de amargura na Bíblia. Não. A semente de amargura, ela multiplica, é um negócio, uma erva daninha. Doença. Ela é uma erva daninha. Olha, libera a semente de amargura, joga fora, pelo sangue de Jesus, no sangue de Jesus. Agora a sua semente não era a semente do Senhor, do reino, é de paz, é de amor, de justiça, de perdão. Opa, enche dessa semente, chega, é o Senhor, a semente é o Senhor, é do Senhor. Do Senhor. Então, olha, enche dessa semente, usa a semente, multiplica a semente, planta a semente, libera a semente, multiplica a semente, leva a semente para todo lugar, reparte a semente. Não tem problema, não tenha medo, porque você tem a reserva, você tem a sementeira, mas tem o Senhor que vai te acrescentar e vai aumentar a sementeira. Quanto mais você multiplicar, o Senhor quer que multiplique a semente. Senhor, nos ensina a ter boa semente. E olha o que nós estamos semeando, porque o que o homem semear, isso ele vai colher, ele vai ceifar. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Então está semeando na carne por vaidade, por orgulho, prepotência, por infidelidade. Está semeando porque você, por egoísmo. Está semeando com um sentido de egoísmo. O grande problema do dizimista é o seguinte: o cara dizimista, ele pensa, eu vou dar o dízimo, eu vou ganhar mais. Eu vou ganhar muito mais. E eu vou dar o dízimo, que é bom negócio. Pessoa calculista, né? Contador, calculista, matemático. Mas aqui não, quem fala assim, o semeia para a carne o quê? O egoísmo, para si mesmo. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Sabe que corrupção? Decomposição, é podridão, é coisa fedida, tá? Bicho gozando. Sujeira, que dá no lixo, fica aquele bicho gusanos, sabe? É isso. Os gozanos te cobrirão. Fala do inferno, ele retrata essa palavra. Os gusanos te cobrirão. E fala aqui também, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o espírito, você semeia para a carne. Ou semeia para o espírito. É o que recebe com humildade, semente de Cristo, isso é verdade. Humildade e dependência de Deus, mansidão, né? E diz assim, olha, os que semeiam para a sua própria carne. Como é que é isso? Para satisfazer seu apetite, seus desejos, sua vontade. Então eu estou semeando, mas para
para a minha própria carne. Isso, borô, é verdade, isso é mofo, né? Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá. Ele vai colher corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Então, o que semeia para o Espírito, no Espírito e para o Espírito, colherá vida eterna. Vida eterna, essa vida eterna aqui, ela tem a ver com agora, viu? Deixa eu te explicar bem. A pessoa morre, o salário do pecado é morte aqui. Aqui já está morto, a pessoa está morta. Vós estáis mortos nos vossos delitos e pecados. Mas ele vos deu vida, já deu vida, a vida eterna. Amém. Para que tenha a vida eterna. Ter a vida eterna e a vida abundante agora. Não, depois também, porque ela é eterna. E aí essa eternidade aqui colherá vida plena no Senhor, comunhão com o Senhor, vida abundante no Senhor. Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não desfalecermos. Amém. Olha, não desfalecer. Esse momento aí de situação, de enfermidade, nós não podemos ser alheios a isso. Que o desequilíbrio é o seguinte: desequilíbrio é a pessoa achar que não tem problema. Está errado. Outro achar que tem um problema excessivo e fazer do problema um pânico pior do que o problema. Né? Porque tem isso, tem remédio que a pessoa às vezes vai tomar e aí às vezes a pessoa toma um remédio violento, né? Tão violento, para tipo uma bazuca você matar um mosquito. Aí mata, né? Você tem o efeito colateral. E esse efeito do remédio às vezes é pior do que a doença. Eu não estou querendo defender nem A nem B, porque nós não queremos formatar. Queremos estar no caminho, na beira do caminho, não queremos estar no rochoso, não queremos estar no espinho. Porque o espinho não dá fruto, não cresce, sufoca. Na pedra não tem profundidade, não adianta. E também no caminho não tem jeito que o diabo tem acesso, assim com o capeta, com o demônio. Tem que ser terra boa, né? Falei da live com o pai. Amém. É filho do Damásio, Saulo. É isso mesmo. Essa live aqui é uma coisa simples, né? Nada de pretensão de dizer assim, fazer live, né? Jeane está aí, os irmãos, alguns irmãos aparecem aí, e Nilton também. E a verdade, a pretensão nossa de compartilhar com os irmãos aquilo que temos ganhado do Senhor, e aí nós temos que semear essa semente para que ela produza, que só tem um motivo de a gente estar aqui. Se você pegar essa semente aí, capta essa palavra do Senhor e do Senhor do reino, que ele fala assim: não nos cansemos de fazer o bem. Não, que bem é esse? Não é a árvore do bem, não, do bem humano, não. É a árvore esse bem aqui é do Senhor, vem do Senhor, vem da semente do Senhor, não vem do homem, não vem da bondade humana, simplesmente não. Porque é seu tempo, você faria. Tá, chama sim, pode chamar. Chamar o Damásio. Pode chamar o Damásio, legal, pode chamar o Damásio, tá? isso é uma bênção. Damásio é um paizão, um irmão precioso e uma alegria muito grande, um irmão muito, pergunta se é um ele está pai, na casa né? do pai dele, Ted. E aí diz o seguinte, olha, viu, Damásio, o Damásio vai ser um prazer estar comigo, é um companheiro, é um pai, né? Um pai que tem nos abençoado, caminhado, é uma junta boa, sabe? Preciosa que o Senhor nos deu. Porque os que semeiam para a carne vai colher. Os que semeiam do Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem. Engraçado, cansar de fazer o bem? O que é isso? Porque se você pensar, se você quiser começar a receber, querer receber em troca, eu fiz isso, eu fiz aquilo, ajudei. Não faz isso não. Não olha. Não olha o que você já fez, o que você está fazendo, o que você fez para o outro. Não cobra, porque aí você recebeu o galardão. Não dá. E aí é o seguinte, olha,
não cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo colheremos, ceifaremos, se não desfalecermos. Ele fala de perseverança. Nós vivemos tempos de perseverar na provação. Apocalipse 3:10 fala assim: você que ouviu a palavra da minha esperança, na minha perseverança, na tribulação, na provação, eu também te livrarei da tribulação. Lá em Apocalipse 3:10 fala da igreja de Filadélfia. Então, a perseverança na aprovação. Qual que é a aprovação? Hoje, alguns só estão passando por aprovação. E nós devemos nos juntar, nós devemos recolher a reserva, a sementeira, para poder ajudar o que tem necessidade. Isso é importante porque a verdadeira igreja é das viúvas, dos órfãos, dos necessitados, dos pobres. Lá no começo fala, distribuiu, pegou, distribuiu, deu aos pobres, e a sua justiça é eterna. E mais, aquele que dá semente ao que semeia, também pão para o alimento, ele vai multiplicar, vai abundar, vai multiplicar a sementeira, ele vai fazer toda a suficiência, que é a graça de Deus. E o versículo 10 que a Miriam pediu para eu ler, que diz o seguinte: por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, principalmente aos domésticos da fé, aos da família da fé. Por quê? Vou te explicar como é que funciona. O que é isso? Isso é um problema também, porque às vezes a pessoa tem um conflito. Vou te explicar, vocês vão entender que tem uma ordem clara, tá bom? Não tem jeito de você ser adulto nascendo hoje, não dá. Você tem que nascer, você tem que crescer, depois de crescer você tem que amadurecer, então multiplica. É assim. A semente cair na terra, morrer, se não morrer fica só, se morrer produz muito fruto, mas ela, para produzir fruto, ela tem que nascer, morrer, crescer, amadurecer e dar fruto, e o fruto amadurecer também. Você vê que tem então está em um processo. Assim também na vida da igreja. Como é que funciona a vida da igreja? Vou explicar. Primeira coisa da vida da igreja. Vamos pensar que nós somos o templo do Espírito. Pode pensar nisso? Isso é bíblico? A Bíblia fala que nós somos o templo. Não sabeis que vós sois o templo do Espírito? Então você é o templo do Espírito, onde é a habitação de Deus, morada de Deus, casa de Deus. Se você destruir o templo, que é o seu corpo, que é sagrado, Deus também não vai agradar. Como é que você destrói esse templo sagrado? Com libertinagem, glutonaria, bebedice, alimentação da carne, da satisfação do apetite carnal. Então, nós falamos sobre o incontinente, o impuro. Então, como é que ele vai cuidar? Como é que ele vai pastorear? Ele vai semear o quê? Qual que é a semente que ele tem? O que ele pode fazer? Então, primeiro aqui, é você, é você, nós aqui, a casa, individualmente. Eu preciso de resolver esse problema aqui da comunhão, relacionamento com Deus. Eu preciso de ser casa de Deus e limpa a casa, varrida, adornada e tal, cheia do Senhor, que os demônios vão sair. E depois eles vão querer voltar, não pode estar vazia, tem que estar cheia, senão ele manda mais 7. Mas aí a casa que somos nós, é a casa do Senhor. O que ela faz? Ela vai crescer e ela vai multiplicar. Aí tem o casamento, ele tem filhos, e aí você precisa cuidar agora da sua vida, daqui a pouco você está cuidando da sua família, dos seus filhos, e assim a igreja. Que Deus dá, né? E aí Deus vai aumentando sua sementeira, e daqui a pouco você está cuidando de outras famílias, outras casas, outros pais, outros pastores. E Deus vai multiplicar sua sementeira. Mas aí, como é que você vai chegar, então, até as pessoas necessitadas do mundo? Bom, se você não cuida bem da sua casa, você não vai cuidar bem da igreja, que é o segundo ponto. Se você não cuida bem da casa e da igreja, como é que você vai cuidar dos de fora? Então isso é mentira. Isso é mentira. Ou é propaganda política, religiosa, ou fazendo negócio com assistencialismo. Com interesse. Então, olha bem, primeiro é a sua vida, depois sua casa, depois a igreja e depois os de fora.
Quando a gente estiver bem ali, o amor dos irmãos, o cuidado, um cuidando do outro, de fato, o amor dos irmãos, repartindo a vida, repartindo a semente, repartindo a sementeira, repartindo tudo. Porque dar aos irmãos, que eu tenho que dar a minha vida para os irmãos. Nisso consiste o amor que Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. O que é a sua vida? Às vezes a pessoa pensa assim, não, minha vida, 1 João 3,16. O 15 fala, se você possui recursos, vi seu irmão com necessidade. Como é que fecha os olhos? Como é que você vai fechar seu coração? Né? Não amemos de língua, não amemos de boca, de palavra, amemos de fato e de verdade. E aí diz o seguinte, é claro, principalmente, por isso não tivemos a oportunidade, façamos o bem a todos, mas, antes, principalmente aos da família da fé. Aqui está mostrando claramente. Eu tenho mais um texto, mas eu não vou ler, eu vou só falar. Em paz que se semeia o fruto da justiça. Em paz, para aqueles que promovem a paz. Deus dá a semente ao que semeia. E pão para o alimento. E ele vai aumentar, vai multiplicar a sementeira. Viu, Giba? Eu te falei um pouco sobre isso, né? E esse é o que eu tenho ensinado para alguns aqui que estão aqui, alguns que não estão aqui. Sabe? É para o Senhor mesmo, já é isso mesmo. Quando a gente faz para um desses pequeninos, nós fazemos para o Senhor. A mim me fizeste. A um desses pequeninos irmãos. Então, semente, semeador, semeadura, sabe? Sementeira. E assim vai, nessa corrente que o Senhor está mostrando, nesse ciclo que o Senhor está de vida, de processo de vida, de levantar de manhã, nascer o sol, e é o pôr do sol, e à noite dormir, e assim trabalhar. Como é que é a sua vida? Qual que é a sua alegria? O Senhor. Qual que é a sua paz? É o Senhor. Qual que é o seu sustento? É o Senhor. Tudo é o Senhor. O Senhor é tudo para nós. Tudo em todos. É o Senhor. Ele é tudo para mim. Ele é tudo para nós. E é isso. Não preocupa. Não temas. Não temas, não temas. Tem de bom ânimo. Sabe o que é isso também? Bom grado, bom ânimo. Não temas. São frases importantes assim que a Bíblia fala. Você ouviu de bom grado? Não, porque tem um pessoal que ouviu de mau grado, com o coração duro. O Senhor fala assim, quando ouvires a sua voz, não endureças o vosso coração, como alguns fizeram. O Senhor fala, quando o Senhor falar, aqueles que têm ouvidos, ouça. Amém. Não endureça o coração. Não endureça o coração. O Senhor quer nos falar, o Senhor quer nos ensinar. Amém. Nesse tempo aí, nesse tempo do fim, nos últimos dias. Que o Senhor nos abençoe. O que eu gostaria de pedir? Eu gostaria de pedir um pedido de oração pela igreja, pela família, pelas famílias, e aí eu estou dizendo pela igreja. Amém, Senhor. Peço também oração pelos governantes. Tanta confusão. Eu nunca vi coisa pior do que uma pandemia, a bagunça, o pandemônio que existe na política, nossa política. E nós precisamos orar pelos que estão investidos de autoridade. A começar lá do presidente da República, do Senado, dos deputados. Amém. São reflexos da sociedade, da nossa sociedade corrupta. E aí nós temos que pedir perdão a Deus. Pede perdão a Deus pelo pecado o nosso pecado. Pecado como um povo esperto. Mas não é uma boa esperteza. Sabe? Um povo que gosta de levar vantagem. Um povo corrupto, no seu DNA de corrupção. Misericórdia. E então pedir ao Senhor perdão dos nossos pecados. Perdão também da maledicência. Quanta maledicência tem na internet, no Facebook.
é o campeão de maledicência. Os irmãos começam a discutir, a brigar, a falar política, e a ponto, e um fala uma coisa, o outro não entendeu, o outro não tá, e aí pronto, aí faz um vídeo, e aí, porque os vídeos, se você começar a falar coisas aqui, se eu falar com determinadas coisas aqui, esses vídeos não vai fazer efeito, ou quando se ele fizer efeito, se alguém tem algum poder de fama e falar alguma coisa fora do sistema, né, que é formatado à beira do caminho, ele é deletado, ele é cortado, ele é tirado, ele é excluído. Mas nós não temos medo disso, né? Porque nós não temos nenhuma influência. Não. E o Senhor está chamando os Zés aí, o Zé Ninguém, o Zé Dendagos, o João Ninguém. Amém. Os Zés e Joãos. Assim, no sentido popular, porque João e José são nomes muito comuns. Não quero ser pejorativo, mas são os Costas, os Silvas, os Souzas, né? Que são o que o Senhor vai chamar. Os José, os João. Até fala assim, João Ninguém, né? Que o Senhor vai chamar esses profetas, que são Elias, que são João Batista, mesmo poder que atuou em Elias. Sem nome, sem placa, sem denominação, sem nominação. Nominação. É interessante que às vezes a gente fala que vai lá, aí tem meu nome, porque meu nome está aí, mas não interessa, meu nome não vale nada. Não vale nada meu nome, tem que ser o nome do Senhor. O nome de Jesus. Que se dobre todo o joelho ao nome de Jesus. Que todo o joelho se dobrará ao nome de Jesus. Ângela, que bom orar pela nossa nação, pelo país que nós vivemos. A nossa nação é o Senhor, né? Nossa pátria é o Senhor. Mas nós vivemos aqui no Brasil e nós somos chamados de brasileiros. Então, nossa nação humana emprestada, né? Nós estamos aqui no Brasil e orar pelo povo brasileiro e se condoer com tanta idolatria, com tanta promiscuidade. Ninguém estava falando de coronavírus no carnaval e já estava aí no mundo todo. Sim. Ninguém estava falando de nada com Copa do Mundo, Copa do Mundo, carnaval e política. Os políticos não, né? A gente sabe a corrupção da política. E aí, se a gente ficar falando isso aqui, não é isso. Mas aqui, orar pela nossa nação, pedir perdão. Orar pela igreja, orar pela família, orar pela igreja, orar pelo povo brasileiro e pelas nações do mundo. Porque a palavra do Senhor fala que nós devemos fazer discípulo de todas as nações da terra. E de fazer discípulo, não é todo o mundo, não. É de todo o mundo, de todas as nações da terra. Que o Senhor nos ensine, o Senhor nos dê semente, que o Senhor nos encha de semente, que o Senhor enche o nosso embornal, que o Senhor enche a nossa bolsinha de semente, que o Senhor enche nossa casa de semente, que o Senhor, quero profetizar na vida de você, que o Senhor te faça um semeador cheio de boa semente, que vai multiplicar essa sementeira, que vai multiplicar o seu trabalho, essa semeadura, e semear o Senhor, o amor do Senhor, a graça do Senhor, a paz do Senhor, a confiança, a fé, a esperança no Senhor. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor abençoe todos aí. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Colocar alguma coisa aí, irmãos, de perguntar, alguma pergunta, alguma expressão de Cristo, da semente de Cristo. A multidão dos que crerão era só um coração, uma semente. Semente é Cristo, somente uma esperança, brotando dentro da gente. Prospera o pão cada dia.
vinho, tanta folia. O que se parte, reparte a própria vida, a própria sementeira, a própria vida. Galho ligado à parreira, vivem como verdadeira. Sempre, sempre grande poder, curas, milagres de Deus. Sempre proclamação, Cristo Senhor ressurgiu. Na multidão dos que creram, era só o coração e alma, muita alegria, singela vida. Na simpatia de todos, nasce a igreja de novo, povo de Deus, sal e luz para todos os povos. Olha pra você ver que coisa linda. Na multidão dos que creram, era só o coração e alma, uma somente, uma semente, uma semente, somente uma esperança brotando dentro da gente. Nosso era o pão cada dia, nosso era o vinho, santa folia. O que se parte, reparte a própria vida. Galho ligado à parreira, vivem como verdadeira. Proclamação, Cristo Senhor ressurgiu. Na multidão dos que creram, era só o coração e alma, muita alegria, singela vida. Na simpatia de todos, nasce a igreja de novo, povo de Deus, sal e luz para todos os povos. Isso dá pra cantar o som em casa. Fiz os templos. Vamos lá, Bebel, vem cá. Deus preferiu essa carne. Não quis os templos que eu posso construir com minhas mãos. Eu sou lá pra você. Eu sou casa, eu sou morada, lugar de Deus que não está lá fora, mas sim mora dentro de mim. Abriu a porta, entrou em casa. Estou em obra, esta morada um dia será perfeição. Deus preferiu essa casa.
não quis os templos que eu posso construir com minhas mãos. Fez casa, sou morada, lugar de Deus, que não está lá fora, mas sim mora dentro de mim. Abre a janela, entrou em casa, estou em obra, essa morada um dia será perfeição. Faz Mudando as coisas de lugar dentro de mim, dentro de mim, eu sou casa, lugar de Deus, Ele habita em mim, habita em mim, eu sou casa, lugar de Deus, Ele habita em mim, habita em vossa coreografia em Mohanda. lá fora é frio, Lídia, lá fora é medo, é algo de monte, deserto, vazio, morando em mim. Deixa eu colocar assim. tu me aquece, Vem cá. ensina a ser livre, Santo Espírito, me enche de alegria, da alegria do Senhor. Eu sou casa, lugar de Deus, Ele habita em mim, habita em mim, e eu sou casa, lugar de Deus, Ele habita em mim, habita em mim. Lá fora é frio, lá fora é medo, é verdade, é algo de morte, deserto, vazio, coronavírus, morando em mim, tu me aqueces, me ensina a ser livre, Santo Espírito, me enche de alegria, alegria do Senhor, alegria do Senhor. Eu sou casa, lugar de Deus, Ele habita em mim, habita em mim. Eu sou casa, lugar de Deus, Ele habita em mim, habita em mim. Amém, irmãos. Fica na paz. Matou um pouquinho a saudade? Agora só o Mohandes para fazer coreografia. Eu sou péssima nisso, viu? Tá bom, tá bom, tá bom. Deus abençoe, viu? A paz do Senhor. Senhor abençoe. Tá bem perto.